Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que escolherem para abrir esses arquivos. Em tempos de coronavírus, é necessário que inovemos para que vocês continuem a construir o seu conhecimento. E esta foi a forma que nós achamos para levar até vocês as nossas aulas. Nos slides seguintes, vocês terão a matéria que teriam em sala de aula. Como sempre, abre a nossa apresentação o Chacrinha com o velho lema: quem não comunica, se estrumbica. Lembrem-se disso, gestores de segurança privada. Nós veremos hoje a seção 1.2, reputação e imagem em tempo de crise. Seguiremos o sumário que está apresentado, uma introdução que eu estou terminando. No desenvolvimento, veremos que reputação é um ativo muito frágil, que percepções é que constroem imagens, mas a reputação é consolidada ao longo do tempo e corre risco quando está na área pública. Veremos a relação entre reputação e gestão para passar a um novo assunto: consequências da crise, como construir uma couraça de proteção, o preço alto da crise e o descolamento moral que alguns indivíduos conseguem ter. Finalizaremos com um trabalho individual. Uma reputação construída em muitos anos, em dias, pode se acabar. Aí está o exemplo: a mineradora Vale e a tragédia de Brumadinho. Em 3 dias depois do rompimento da barragem, o valor das ações estava caindo 24%. E até agora, a Vale continua seguindo, ou melhor, continua sofrendo desgaste contínuo da sua imagem, que vai levar muito tempo para recuperar. Vamos tratar então de reputação e imagem. É essencial distinguirmos reputação de imagem. A imagem instantânea, formada na mente do observador com estímulos causados por sensações e qualidades, que são as percepções, e construído em curto tempo. Então, quando você vê um homem na rua, trôpego, cruzando as pernas, o andar balançante, você diz: aí está um bêbado. E pode não ser. Ele pode ter um problema neurológico, ele pode ter consumido determinado tipo de medicamento. Mas se você seguidamente, dia após dia, vê esse homem na mesma situação, você conclui: esse homem é um alcoólatra. Então você traçou um juízo de caráter lógico, porque você viu dias seguidos ele agindo da mesma forma. Então essa é a diferença. Reputação é construída ao longo do tempo e tem uma base lógica. Enquanto a imagem é fugaz, é instantânea, é formada ali na hora e depende de muitas variáveis do momento. O estado de humor do observador, as condições atmosféricas e outros tantos. Imagem é quando você coloca várias pessoas a descreverem a mesma ação que elas puderam observar, e cada um pode contar de um jeito, porque foi daquela maneira que eles perceberam. Hoje, preponderantemente, as decisões
são tomadas em função de percepções. Se estuda qual a percepção do público em relação a uma organização ou instituição. Qual a percepção de vocês em relação à instituição Polícia Federal? Qual a percepção de vocês em relação à instituição Congresso Nacional? Provavelmente vocês responderam na hora, fruto desta percepção que tem dessas duas instituições. É preciso destacar que a percepção equivocada pode ser trabalhada. Como a percepção é instantânea, depende de muitas variáveis ali do momento, ela pode ser modificada. Então, cabe a pergunta: e a percepção num processo de crise? Pode-se mudar a percepção da opinião pública. Se bem trabalhado, nós conseguimos modificar uma percepção negativa em positiva e daí obter um ganho de imagem. E para isso é importante salientar, e vocês têm que ter sempre isso gravado, que percepção é mais importante que o fato quando numa crise. Na verdade, nós vamos trabalhar a percepção da opinião pública e não o fato. O fato já aconteceu. Nós não podemos fazer ele voltar. Agora, a forma com que a opinião pública percebe esse fato, essa sim nós podemos modificar. A sociedade moderna vive uma praga, que tem o nome de smartphone. Nada mais pode ser feito às escondidas ou que pouca gente saiba. Alguma coisa está acontecendo, vai ter sempre alguém que vai puxar um smartphone e vai fotografar ou vai filmar. E no instante seguinte coloca na rede e aí viraliza. Tanto mais quanto mais escabroso seja o tema. Então, quem trabalha com comunicação e opinião pública tem que estar atento sempre a isso. Tá? E acontece, às vezes, de que uma empresa é atingida por um problema do qual ela não provocou, nem tomou parte. O melhor exemplo disso é quando aquele navio de cruzeiro, da Costa Cruzeiros, encalhou e afundou na costa da Itália. Está aí a fotografia dizendo, nós já falamos desse problema, né? Em termos de comunicação e de relações públicas, foi um desastre. O navio se aproximou porque o capitão quis fazer bonito para uma mulher que ele estava paquerando. O navio encalhou e iniciou a afundar. O capitão foi o primeiro a sair do navio, então foi tudo errado. E isso respingou nas demais companhias. Né? Todo o mercado de cruzeiros marítimos foi atingido. Vocês têm dúvida que mesmo depois do término da crise do coronavírus, muita gente vai ter receio de viajar para a China, para a Itália, para a França ou para a Coreia do Sul, onde essa epidemia ou pandemia foi mais grave. E por extensão podem deixar de viajar para toda a Ásia e para toda a Europa. É o famoso contágio. Né? Aí não o contágio da epidemia, mas o contágio da percepção. Importante
essa afirmação que foi publicada numa revista que trata especificamente de comunicação. A reputação é um dos ativos mais valiosos de uma empresa. A reputação, nós já vimos, é construída ao longo dos anos, no relacionamento com os clientes, na percepção da sociedade como um todo. Houve um tempo que a gente entrava num bar e não pedia uma cerveja, pedia, dá uma Brahma. Tal era a influência da cerveja Brahma no mercado de cervejas. Nós íamos comprar lâmina de barbear e pedíamos dar uma caixa de Gillette. Isso é muito antigo, foi antes de vocês nascerem. Mas existe isso. Então, reputação é construída ao longo dos anos. Hoje, conectado como está o mundo, a reputação corre sério risco, porque uma informação, positiva ou negativa, vai correr o mundo em velocidade não controlada. É aquilo que se diz, colocou na rede, perdeu o controle. Passemos agora a tratar do risco da reputação na área pública. Aqueles que trabalham com comunicação e relações públicas na área pública têm que proceder de uma maneira um pouco diferente do que aqueles que trabalham na empresa privada. Vejamos por quê. Hoje a coisa está melhor. O pessoal que está trabalhando com comunicação no governo já é mais qualificado e está trabalhando melhor. Isso é importante se forem trabalhar nesta área. A assessoria tem que explicar o problema e não defender a reputação da autoridade. Anteriormente havia muito essa confusão. A assessoria de imprensa saía para defender a autoridade. Não, tem que tratar do problema, tem que se isolar a pessoa da instituição. Óbvio que nas coisas governamentais está sempre envolvida a política. Entretanto, o pessoal de comunicações tem que evitar se envolver nessa área, para não se comprometer e para não sair da função que desempenha. Outro detalhe muito importante: se não tem uma resposta pronta, não polemiza. Diz a verdade, não sei, vou procurar saber e informo vocês tão logo seja possível. E cumpra a promessa. Porque às vezes a velocidade, às vezes não, na quase totalidade das vezes a velocidade da imprensa é muito maior que a velocidade do órgão público. Então a imprensa já tomou conhecimento e vocês nem sabem. E é importante dizer isso. A imprensa pode dizer qualquer besteira, certo? A repercussão não vai ser tão negativa. Agora, o porta-voz de um órgão público não pode dizer besteira. Tem que dizer o correto, tem que dizer o que aconteceu, porque senão perde credibilidade, perde reputação. Aqui, o que eu já falei, separar o órgão que deve ser defendido da pessoa que está exercendo algum cargo nesse órgão, certo? Nós temos que defender a reputação da instituição e não cuidar da reputação de autoridades, porque as autoridades, como pessoas humanas, muitas vezes são falhas. Passemos à reputação e gestão.
vendo que já é uma preocupação mundial, tá, dos empresários e executivos quanto à reputação da empresa. Porque basta um funcionário insatisfeito, desgostoso com alguma coisa, publicar um e-mail ou uma postagem na rede social e aquilo viraliza e os prejuízos para a reputação da empresa são enormes. Eles temem essa coisa porque não há controle sobre mídia social. Vamos ver então os tópicos chaves do que nós tratamos até agora. Boa reputação é construída ao longo dos anos. E para destruir, basta poucos dias, ou às vezes horas. A organização que se prepara para a crise antes da crise tem respostas melhores. Pode até ganhar com a crise. E pessoas públicas e empresas, quanto mais conhecidas, mais vulneráveis. A mídia se interessa mais, a opinião pública se interessa e a sociedade também. Então, a banca do seu Zezinho, se der algum problema, algum alimento estragado, não vai nem merecer uma reportagem no jornal. Mas se um supermercado grande daqui for apreendido alimento estragado, vai ser manchete do jornal e a reputação do supermercado vai lá para baixo. E é importante, particularmente na área pública, não se imiscuir na política e separar a defesa da reputação do órgão, da instituição, com a defesa da reputação de uma autoridade que está ali no cargo temporariamente. Seguindo, vamos ver o que seria couraça de proteção. Antes, alguns princípios. Primeira consequência da crise, quando é mal administrada, é a exposição negativa na imprensa. Quem acompanha o problema da cervejaria Baker, lá em Belo Horizonte, sabe muito bem disso. Tem que se preparar rápido uma resposta clara e convincente, porque senão a imprensa vai publicar o que quer, porque a mídia e a opinião pública não espera. Se a empresa não der a versão dela, ela cria a sua própria versão. E a mídia pode ser e é um fator muito importante como agravante de crise. Eu acho que eu já comentei em sala de aula, se um dia vocês estiverem numa instituição pública ou numa empresa e acontecer alguma coisa errada, rezem para que mais coisas erradas e com maior potencial aconteçam no mesmo dia. Isso vai fazer a repercussão do seu problema ser menor. Pode ficar circunscrita só aqui. Vamos pegar um exemplo. Um empresário foi pego pela polícia fraudando a fabricação de determinado produto e vai ser submetido a inquérito. Essa notícia vai sair no nível municipal. As redes, hoje todo mundo é rede, as redes de comunicação, sediadas normalmente na capital, então no nosso caso em Porto Alegre, vão avaliar se aquela notícia também é importante na área regional. E vai depender de ter ou não outras notícias.
Se não tiver, aquela notícia entra na área regional e às vezes até na área nacional. Vocês já cansaram de ver uma reportagem que foi exibida pelo jornal local ser reproduzido à noite no jornal do estado e no dia seguinte no jornal do almoço, no jornal da hora do almoço, numa rede nacional. É porque não havia mais notícias. Pegando o mesmo caso desse empresário, se naquele dia uma quadrilha de ladrões explodiu um banco numa cidadezinha dessa qualquer aí do estado, tomou reféns, colocou os reféns na frente dos carros, fugiram em alta velocidade, deram um tiro para todo lado, mataram gente. Acabou. A notícia do empresário que fraudou o produto vai sumir. A mídia vai se preocupar com essa outra notícia do assalto, que tem muito mais impacto na sociedade. Também é sabido, a crise tem que ser administrada, particularmente a sua comunicação. É fundamental para o sucesso ou para o fracasso. Não adianta você gerir bem a crise e não gerir bem a comunicação da crise. Ou seja, fazer bem seu trabalho, mas não vender esse trabalho feito bem. A gente diz, botou ovo, tem que cocoricar. Todo mundo tem que estar sabendo que você botou ovo. Um outro aspecto sempre que deve ser considerado, no caso das empresas, é o público interno, que às vezes é esquecido. Sempre se preocupa em explicar para o público externo e se esquecem do público interno, que é um elemento muito importante, que se for descontente, se não estiver satisfeito, vai para a internet e difunde o que sabe de ruim sobre a empresa. O público interno é um dos principais formadores de opinião sobre a empresa. Até porque o depoimento deles tem a validade de estar sendo feito por alguém que conhece, que está lá dentro. Muito bem. Falamos na gestão da crise, da importância de gerir também a comunicação e atender o público interno da empresa. Atendidos os empregados, é necessário cuidar do negócio. É necessário criar uma couraça ao negócio. O que vem a ser essa couraça de proteção? É blindar o negócio para que os efeitos da crise não atinja o que ele chama core business, ou seja, o coração dos negócios da organização. Essa blindagem começa com a criação de um comitê de crise. Quem vai cuidar da crise é o comitê. O CEO, ou o presidente da empresa, não vai fazer isso. Ele não vai se envolver diretamente, como fez o presidente da Vale, quando da tragédia de Brumadinho acabou demitido. Ele vai se preocupar em tocar a empresa, a resolver o problema da crise internamente e a produzir lucro. E deixa o comitê de crise administrar a crise. Porque a grande pergunta que o cliente, que o acionista da empresa faz ao ver o seu presidente na linha de frente da crise é: e quem é que está administrando a empresa? A crise cobra um preço muito alto, e um preço em muitas áreas, como nós veremos a seguir.
A crise pode ter custos humanos, decorrente de perda de vidas, feridos, traumatizados, etc. Pode ter custo crítico de infraestrutura. Uma crise pode afetar a infraestrutura de uma empresa a ponto de torná-la irrecuperável. Pode ter custos políticos, e isso é importante, particularmente para as empresas públicas, para os órgãos públicos. Os prejuízos materiais não têm tanto impacto no órgão público quanto os custos políticos. Pode ter custo econômico, vai deixar de vender, vai deixar de faturar, vai perder mão de obra especializada e assim por diante. Os custos políticos simbólicos, que são diferentes dos custos políticos. Os políticos simbólicos vão afetar a legitimidade organizacional e governamental. Vão se questionar, como questionam, a legitimidade do Congresso Nacional em face dos múltiplos escândalos que se sucedem todos os dias, ou praticamente todos os dias naquela casa. Pode causar dano à direção estratégico-política, ou seja, ao mais alto grau de gestão, e pode ter custos pessoais. O presidente da empresa, diretores e às vezes até gerentes e trabalhadores do chão de fábrica serem processados criminalmente ou civilmente. Então, nós temos sempre que nos preocuparmos em manter incólume a reputação da empresa em que nós trabalhamos. Porque vocês vejam como a coisa se impacta. Nós vivemos, ainda estamos vivendo, uma série de problemas decorrentes do combate à corrupção. Na minha opinião, viveríamos 10 vezes esses problemas e seriam necessários para acabar com um nicho de corrupção que se instalou no país. Mas isso prejudica. Essa evidência da corrupção causa a percepção nos países estrangeiros que todo mundo aqui é corrupto e vem influenciar o que se pensa dos empresários locais. Então, o Head Hunter, que é nada mais um caçador de cabeças, ou seja, um profissional que vive procurando profissionais de alto padrão para empresas, sentiu isso. Gostam de ter gestores brasileiros nas empresas do exterior. Pode observar que muitas das grandes empresas têm gestor brasileiro. Mas só que nós vivemos uma fase que os escândalos de corrupção estavam prejudicando a imagem que se fazia dos nossos executivos. Muito bem, falando de empresas públicas ou de gestão pública, quando a crise atinge alguém dessa área, provoca uma exploração política, porque os adversários daquela autoridade que chefia a área atingida veem nisso aí, é como urubu. O bicho está ainda na agonia, o urubu já está rondando, pronto para dar o bote. Isso também acontece. Na área política, os que não estão ocupando os cargos daquela área, no caso de uma crise, ficam rondando, esperando para ver se ganham algum naco desse poder que vai ficar em disputa pela crise. Isso aí
só agrava a crise. Da mesma forma que se ela não é debelada rapidamente, mais grave ela vai ficando. E o governo, por ser muito grande, é uma estrutura muito grande, meio paquidérmica mesmo, pela própria consciência de responsabilidade, porque a coisa pública aqui no Brasil, ninguém tem como a coisa pública é minha também. Não, tem-se como a coisa pública é do governo, e se é do governo, dane-se. E não é bem assim, porque o bem público é meu também, uma parte daquele bem é meu. Então nós devemos cuidar como se fosse nosso mesmo. Muito bem. Mas o governo é lento, não tem a agilidade da empresa privada. E isso aí provoca mais e mais desgaste. Já nos encaminhando para o final, vamos tratar de descolamento moral. O que é isso? Do que se trata? É a capacidade que certas pessoas e certas organizações têm de não deixar nada grudar nele. Acontece o maior escândalo, a opinião pública culpa todo mundo que está em volta, mas não culpa a pessoa. É que são características. Vejamos um deles, Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. Todo mundo deve estar lembrado do escândalo que houve quando ele teve contato de natureza sexual com uma estagiária da Casa Branca, Mônica Lewinsky. A coisa estourou em todos os jornais, de uma maneira estrondosa, estava-se quase certa o impeachment dele, no entanto ele sobreviveu. O pedido de impeachment foi votado e não foi aprovado. Um outro caso é o golfista Tiger Woods. Ela, talvez dominado por uma subcrise de consciência, ele confessou que tinha sido infiel à mulher dele. Consequência, a mulher dele o deixou, se divorciou, ele entrou em depressão, perdeu muito o padrão de jogo, ele era um golfista excepcional, o melhor do mundo, perdeu o padrão de jogo, ficou afastado das grandes competições por uns anos, até que se recuperou e lentamente está voltando aos gramados com a fama que tinha. E esse seguinte... Lula, que é chamado fenômeno Lula. Nada gruda no Lula. Vejam, olha quantos e quantos escândalos nós tivemos e nenhum grudou nele. Ele foi condenado pela justiça e está promovendo manifestações, juntamente, agora está viajando pela Europa. É tanto que ele está sendo estudado por quem trata desse assunto, sociólogos, comunicadores e cientistas sociais. Uma explicação é que ele é, como o Chacrinha, um mago da comunicação. Isso não se pode negar. Ele se comunica muito bem, particularmente com as classes menos favorecidas. Ele sabe o que dizer, como dizer e quando dizer. Isso não se pode negar. E com isso cria uma aura para ele, cujo comportamento não corresponde. Mas essa aura serve como uma proteção que faz com que ele se descole das notícias negativas. Tópicos chaves desta parte: se não existir uma versão imediata para a crise, a mídia vai fabricar uma.
A crise afeta o empregado, porque ele se preocupa com o emprego dele, o futuro desse emprego e sua expectativa de vida. Lembre-se sempre que é necessário blindar a empresa, criar uma couraça de proteção. Se houver uma crise, a gestão da empresa tem que ser diferenciada da gestão da crise. O presidente da empresa, o CEO, não pode estar gerindo ao mesmo tempo a crise e a empresa. E se ela não é debelada rapidamente, ela vai se agravando a cada hora que passa. Isso é particularmente sensível na área pública, em que a reação do governo é mais lenta. E, se mal administrada, a crise vai provocar efeitos muito grandes, tanto na administração pública, quanto no resultado da empresa, quanto na vida das pessoas. Mais tópicos chaves: crises graves recebem mais atenção do jornalista e da opinião pública. Então, exige-se que haja um pronunciamento oficial da organização onde está acontecendo a crise. É preciso que realmente a empresa se manifeste pelo porta-voz, pelo presidente, sempre lendo uma nota preparada anteriormente, muito bem estudada, mas ele tem que se manifestar, porque senão, nós já dissemos, se não houver resposta à crise, a mídia e a opinião pública cria a resposta delas. Lembrar sempre que notícias positivas também pode gerar crises. E não se pode mapear todos os tipos de crise de uma empresa. Mas pode-se dizer, sim, que há tipos de empresa e setores de empresa mais propícios a determinados tipos de crise. Por exemplo, uma empresa que é de agendamento, de empresariamento de artistas. Essa empresa está extremamente sujeita a ser influenciada por crises, às vezes de caráter pessoal do artista. Termina refletindo, seja na reputação da empresa, seja no ganho e no lucro, de alguma forma vai refletir. Finalmente, finalizando a nossa sessão de hoje, vejamos o trabalho individual, que na verdade são dois trabalhos. O primeiro pede que se analise uma crise recente que ocorreu com a Igreja Católica, com a denúncia de abusos sexuais por parte de integrantes da Igreja. O trabalho consiste em, depois de analisar o case, identificar 3 erros cometidos, quais foram suas causas e o que poderia ter sido feito para minimizá-los. A apresentação deve ser como está aí exposta, o número do erro, a causa e a atitude correta. Eu alerto que o trabalho terá valor de 500 pontos e deverá ser remetido via e-mail do AVA. O trabalho individual 2 consiste em identificar nessas 3 crises relacionadas abaixo: o incêndio no Museu Imperial, o naufrágio do Costa Concórdia e o encontro de substâncias tóxicas na cervejaria Baker. Apurar dessas 3 crises se
foram na área do poder público ou da iniciativa privada, quais foram as causas do problema, os fatores geradores da crise, o gerenciamento da crise, como é que foi conduzido, e concluindo pelo reflexo na imagem da empresa ou instituição. Esse trabalho será debatido na primeira aula em sala que nós tivermos. Concluindo, eu volto a lembrar que esse é um método novo, ao qual eu não estou habituado, e em função disso, a locução teve vários erros, mas acredito que faz parte da autenticidade ao trabalho. Bons estudos e espero vê-los tão cedo quanto possível na sala de aula. Obrigado.